quantidade adequada de vitamina D no corpo é importante para a prevenção de uma série de doenças, entre elas a osteoporose. A alimentação adequada e o sol são aliados importantes para a absorção da vitamina pelo corpo. Alguns minutinhos sob o sol já são suficientes. Não é necessário se expor ao sol por longos períodos para a gente produzir o necessário. Tem algumas exceções à regra que a gente tem que prestar atenção, que são pessoas que têm mais chance de ter deficiência da vitamina D, que são idosos, crianças e pessoas tomadoras de corticoide crônico também. Esta é a maneira mais fácil de absorção da vitamina D, importante, entre outras coisas, para a formação de ossos e dentes. Para nós termos um nível adequado de vitamina D, nós precisamos ingerir uma quantidade legal dos alimentos, que geralmente vem peixe, óleo de fígado de peixe, ovos, leite, e tomar uma quantidade mínima de sol, que aí os dois juntos vão interferir nessa produção e absorção da vitamina D na quantidade que o corpo necessita. Mas para Marcimeire, a vitamina D não estava tão acessível assim. Ela reconhece que não se preocupava muito com a alimentação, mas o principal problema é que ela não gosta de se expor ao sol. Eu não sou muito fã de sol, não gosto. E normalmente no horário que pode, que é recomendado, eu não tenho tempo, eu não tenho disponibilidade. O resultado? Deficiência de vitamina D. Foi durante um exame de rotina que Marcimeire descobriu que a quantidade no organismo estava abaixo do normal. A indicação do médico foi utilizar a vitamina D sintética. Eu entrei com medicamento uma vez por dia, de 7 a 10 dias, e depois uma vez por semana, que é o que eu faço. É um tratamento contínuo, porque eu não consigo subir ela muito. Então, assim, há 3 anos que esse remédio é constante, assim, é uso contínuo. É muita disciplina para seguir esse tratamento. Agora, quais os riscos, né, quando a vitamina D falta no nosso organismo? A gente convidou o Dr. Fernando Matar, clínico geral, para poder falar com a gente sobre isso. Traz uma série de problemas, né, Dr. Fernando, quando a vitamina D falta. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. Realmente, a deficiência da vitamina D, ela traz repercussões que às vezes são silenciosas e quando elas se manifestam são muito graves. A osteoporose, já foi dito anteriormente no VT, mas também a fraqueza muscular e o risco aumentado de fraturas. Então, a gente precisa, sim, estar atento para a vitamina D como prevenção dessas duas situações. Como é que a gente sabe que a vitamina D está faltando? Os sintomas, na verdade, eles são muito inespecíficos. Às vezes se manifestam com uma fraqueza muscular. Então, hoje o que é recomendado é que nós triemos para os grupos de risco, aquelas pessoas que têm maior chance de ter a vitamina D baixa, que existem várias situações, algumas delas os idosos, né, os extremos das idades, a criança e o idoso, gestantes, obesos, pessoas que utilizam alguns medicamentos, como por exemplo, corticoides, anticonvulsivantes. Então essas pessoas precisam ter o seu acompanhamento clínico para o seu médico indicar se você deve ou não fazer essa dosagem e aí sim definir qual que vai ser a estratégia a ser traçada. É porque, inclusive, a doutora Juliana Gumiero falou, né, a gente fica na dúvida. A gente sabe que precisa usar o protetor solar, mas a gente sabe também que precisa, né, do sol justamente para a produção da vitamina D. E essa orientação é exclusiva para cada pessoa diante dessa necessidade, doutor Fernando. Perfeito. Ela mencionou que existem alguns alimentos, né, que a gente consegue obter a vitamina D, os peixes, derivados de leite, o ovo, mas a fonte principal é o sol. E esse sol é o sol aquele realmente do horário de pico, que é o que mais forma a vitamina D. Então essa recomendação ela não pode ser generalizada, ela depende da cor da pele da pessoa, depende de em que local que a pessoa mora, do país, ou até mesmo do país em si. Aqui no Brasil a gente tem essa variabilidade muito grande de estados, depende da quantidade em que se ela está em insuficiência ou deficiência, para a gente recomendar. Então toda pessoa que quer ter uma exposição adequada ao sol tem que procurar para a gente colocar na balança os benefícios, né, da quantidade de sol que ela precisa e os riscos, porque a gente sabe que o excesso de sol expõe a um risco aumentado de câncer de pele. Aliás, é um alerta que a gente faz, a gente está no verão, dias lindíssimos, mas dias de temperatura muito alta. O pessoal tem exagerado, né, doutor Fernando? Com certeza, com certeza. A gente não pode descuidar disso. O protetor ele é fundamental, lógico que o protetor ele evita que se forme essa vitamina D, mas nesses tempos que nós estamos é recomendado que todos usem o protetor e procurem os seus médicos para determinar se precisa de reposição ou se de exposição solar e por quanto tempo. Eu li que além do, né, para a gente poder encerrar, que entre os problemas que a vitamina D pode causar está a depressão? Isso. Hoje em dia, assim, a vitamina D é considerada mais do que uma vitamina, ela é um hormônio. Então, assim, alguns estudos já muito bem documentados a gente frisa, é a osteoporose
e força muscular. Então, idosos com vitamina D baixa têm maior risco de queda. Isso a gente já sabe, isso está bem documentado. Agora, existem vários estudos que são prospectivos, então que eles mostram uma relação da vitamina D com algumas situações. Depressão, um risco maior de doenças cardiovasculares, alguns cânceres, mas isso ainda não é comprovado de forma clara. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado e aguardar esses estudos, que hoje em dia estão em grande número devido à importância dessa vitamina. É bom senso e sempre, né, atento às dicas de vocês. Doutor Fernando Batar, muito obrigada pela sua participação aqui no MGTV, viu? Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.